Todos os dias eu vejo diversos advogados que teriam, inclusive, possibilidades futuras promissoras de ter um sucesso na advocacia, desistindo da carreira em decorrência das frustrações que tiveram assim que abriram um escritório. Na realidade, o que eu vejo muito é um desconhecimento muito grande de como funciona o mercado. E hoje eu vou demonstrar para vocês o porquê que você vai abrir um escritório de advocacia e vai falir em 24 meses se você seguir essa linha aqui que 95% dos advogados recém-formados seguem quando desejam iniciar na advocacia. Então vamos lá. Eu vou presumir que você acabou de passar na OAB, se formou, talvez tenha comprado o curso aí do advogado 200x, ou o advogado que fatura 50 milhões de reais em um mês e acha que isso é realidade e que é o que você vai enfrentar quando começar no mercado e que vai iniciar na carreira da advocacia. Eu já deixo claro que tudo que vendem nesses cursos 95% é ilusão, até porque a maioria dos vendedores de curso que são referência hoje no mercado não ficaram ricos e milionários com a advocacia, mas sim vendendo curso. E disso a gente já extrai que a maioria dessas pessoas, de fato, não conhecem os problemas e as soluções que são necessárias para resolver as contingências que vão surgindo no dia a dia da advocacia, porque apenas aqueles que efetivamente enfrentaram essa abertura, essa aventura, conhecem as vicissitudes e tudo que pode acontecer durante esses primeiros 24 meses, que é você tirar um escritório do zero para faturar um valor substancial para você iniciar na carreira. Mas não é esse o ponto do vídeo. Eu não vou mostrar para vocês como abrir um escritório de sucesso. O que eu vou mostrar para vocês é por que você irá fracassar se seguir essa linha que 95% dos advogados seguem, pelo menos no que eu vejo aqui no dia a dia. Então vamos lá, papel e caneta, e que vou mostrar para vocês por que vocês irão falir nos próximos 24 meses. Você provavelmente tirou a AB agora e vai abrir um escritório. Uma coisa que você precisa ter em mente já desde esse momento é: a OAB é igual tirar a habilitação. Não é porque você tirou a habilitação que você é um bom motorista. A habilitação é o requisito mínimo para você mostrar que você não é um bisonho. CNH não te faz bom motorista, assim como a OAB não te faz bom advogado. Na realidade, se você passou na OAB, você apenas apresentou para a sociedade que você não tem um déficit cognitivo, que você tem capacidade de estar atuando dentro de um padrão mínimo de qualidade aqui na nossa justiça. Embora eu conheça muitos que passam na OAB e não apresentam esse padrão mínimo de qualidade. Mas eu vou também partir do pressuposto que você tem esse padrão mínimo e que sabe o básico da advocacia. Perfeito. Aí você vai abrir um escritório. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você aluga um imóvel, porque olha, se eu sou advogado e eu sou um escritório de advocacia, eu preciso de um ponto para atender meus clientes. Então você já vai lá e vai alugar uma sala comercial. Uma sala comercial hoje num lugar que não seja um local totalmente bizonho, em qualquer cidade do Brasil, vamos pressupor que você vai pagar aí uns R$ 1.000 de aluguel. Então você já começa o dia zero da sua advocacia, do seu escritório, com um custo de aluguel de R$ 1.000. Vou colocar aqui, R$ 1.000. Ok. Bom, o seu escritório precisa de móveis, computadores, cafeteira, papel, grampeador, uma estrutura básica. Para você montar uma estrutura básica hoje, em um escritório bem ruinzinho, você vai gastar pelo menos uns R$ 10.000. Eu vou dizer que você está pagando isso parcelado em 10 vezes ali nas Casas Bahia. Então, a estrutura básica do seu escritório, você vai gastar uns R$ 1.000 por mês até você pagar essa estrutura básica. Então, você já tem um custo de R$ 2.000. Além disso, você vai ter que pagar a conta de energia, internet, comprar café, condomínio, IPTU, todos esses custos mensais básicos que é você manter
uma unidade física gera custos mensais. Eu vou ser bem otimista aqui e colocar que você tenha mais custo mensal de R$ 800. Então, você abriu o seu escritório hoje para atender os seus clientes e você já tem um custo fixo, no melhor cenário possível, de R$ 2.800 por mês, sem considerar imposto nada, só custo básico com estrutura. Nesse primeiro momento, você tem exatamente 0 clientes. Se você tem 0 clientes, você tem R$ 0 de faturamento no momento da abertura. Então, você já iniciou com um custo fixo mensal de R$ 2.800 por mês, que vai te render mais de quase R$ 35.000 por ano, e você, até o momento, não tem fluxo de caixa. Qual que é o grande problema disso aqui? É que qualquer empresa, qualquer negócio, para ficar aberto, ele depende de fluxo de caixa. Você não consegue manter nenhuma empresa aberta sem que esteja entrando dinheiro. E aqui vem o primeiro problema. Por quê? Você, como bom bacharel em Direito, não teve orientação nenhuma na faculdade sobre venda, sobre administração, sobre gestão, sobre marketing, sobre negócio, sobre mercado. Você é um bisonho em relação a tudo isso. Então, como você não sabe como funciona, para você adquirir os seus primeiros clientes, você vai seguir o que todo advogado bisonho segue quando vai iniciar na carreira. Ele só vai trabalhar no êxito, pegando qualquer coisa que aparece na frente para receber ao final. Então, o seu fluxo de caixa, você só vai ganhar dinheiro em seus processos, seja 30%, 20% no final, no êxito. E você vai pegar tudo o que aparece na sua frente de cliente e de processo e de ramo do direito, porque como você já tem uma despesa fixa de R$ 2.800 e você não tem fluxo de caixa e você precisa pagar as contas, o que aparecer na tua frente é lucro. Então, nesse modelo aqui, você tem despesa fixa e não tem receita. Levando em conta que, a depender do estado que você vai trabalhar, tem poder judiciário que é mais rápido, outros que são mais demorados, enfim. Vou colocar uma média de que esses contratos que você está fechando no seu primeiro dia de abertura do escritório, você só vai começar a receber um êxito no melhor cenário mais otimista possível, 12 meses. No pior cenário possível, você pode chegar a êxito de 36 a 48 meses. Mas eu vou considerar aqui que você só vai começar a receber dinheiro em 12 meses. Só que, como você acabou de sair da faculdade e você é um advogado bisonho, qual que vai ser o ticket médio de receita desses processos de êxito que você vai receber depois de 12 meses? Bom, você não é referência em nada, você é inexperiente e você não vai conseguir captar processos de média e alta complexidade, porque ninguém, vou ser sincero aqui, ninguém dá processo, empresa ou qualquer pessoa para advogado recém-formado que envolva altos valores. Por quê? Porque ninguém é maluco. Para você atuar nesses processos cujo êxito é mais substancial, em regra, você não vai conseguir captar esse tipo de cliente no seu dia a dia. Então, você vai trabalhar com o ticket médio aqui dos seus processos. A maioria começa pegando discussões, pequenas discussões de direitos de família, sucessões, muita demanda de direito do consumidor com dano moral. Então, isso vai te dar um ticket médio de recebimento de êxito nesses processos, provavelmente aqui de R$ 3.000. Então, nos primeiros 24 meses do seu escritório, se você tiver um custo fixo de R$ 2.800, sendo bem otimista aqui na estrutura física, você vai ter um custo anual de R$ 33.600 e nesses 24 meses você precisa faturar R$ 67.200 só para pagar os custos fixos do seu escritório. Se você trabalha com um ticket médio de êxito, de resultado ao final, de R$ 3.000, como a gente falou anteriormente,
significa que nos primeiros 24 meses, se você não receber 22 processos com ticket médio de R$ 3.000, você não paga suas contas. E eu estou falando aqui só das contas do escritório, porque você também precisa sobreviver. Então, além desses R$ 67.200, quanto que você gasta para sobreviver nesses 24 meses? Vamos dizer que, na realidade de hoje, você não vive aí um padrão classe média baixa e que vai gastar R$ 2.500 por mês para sobreviver com suas despesas. Então, além dos R$ 67.200, que é os custos básicos do seu escritório, você tem os seus custos pessoais, que são R$ 2.500. Vezes 24 meses, vamos ter o quê? Deixa eu calcular aqui para ficar fácil. Vai dar 2.500 vezes 24. Você tem mais R$ 60.000 para pagar as suas despesas pessoais. Logo, em 24 meses, o seu escritório precisa faturar R$ 127.200 para pagar despesas básicas suas, despesas básicas do escritório, e eu estou falando de um padrão de escritório, de um padrão de vida extremamente baixo, nível classe média baixa, trabalhando com cliente de baixo capital, com processo de ticket médio baixo. Se você não faturar isso aqui nos seus primeiros 24 meses, você não paga o seu escritório, você não paga as suas contas. Então, trocando em miúdos, se você não receber 40 êxitos nos seus 24 primeiros meses, provavelmente em 2 anos você não consegue pagar suas contas e seus boletos e você terá que fechar a porta. Só que aí tem mais um porém. Por quê? Para você tirar 40 êxitos, você precisa fechar 40 contratos. E sabe o que é que eu não inseri aqui? O custo de aquisição de cliente. Você acha que cliente vem de graça? Você acha que você vai conseguir fechar 40 clientes nos primeiros 24 meses, com seus 23, 24, 25 anos de idade, sem experiência nenhuma, no nível bizonho que você está? Provavelmente a única chance que você tem de fazer isso é investindo pesado em marketing. Então, fazendo um custo básico aqui para você captar cliente, seja na forma presencial, na forma pessoal, com tráfego pago, com Facebook, você vai precisar de um site, você vai precisar de um domínio, você vai ter o custo de elaboração desse site, a não ser que você saiba fazer, e você vai ter um budget mensal de marketing. Então, nesses 24 meses, sendo assim, ó, muito raso, eu diria que você teria que gastar mais R$ 20.000 para ter um posicionamento de captação de cliente, porque cliente tem custo de aquisição. Então, além dos 137, não é isso? Não, dos 127 que você tem só para pagar suas despesas básicas, você ainda tem mais 20.000 de verba de marketing. Então, trocando em miúdos, se você não faturar 150.000 nos seus primeiros 24 meses de advocacia, provavelmente você irá fechar as portas. Aí eu te pergunto, qual que é a probabilidade de você conseguir alavancar um escritório trabalhando apenas no êxito com esse custo substancial que é você ter uma unidade presencial sem experiência nenhuma, com esse monte de boleto para pagar, com esse monte de cliente para fechar, com esse monte de prazo para executar, porque além de tudo isso, lembre-se, você vai precisar atender o cliente, fechar contrato e o mais importante, executar os processos inicial, audiências, recursos, tudo isso sozinho, porque eu estou levando em consideração que você também não vai ter dinheiro para contratar uma secretária para te ajudar, ou no máximo um estagiário. Mas você começando os seus 24 meses, você vai ter que fazer, desenrolar tudo isso aqui sozinho. Então, quando você inicia
um escritório de advocacia, como 95% dos recém-formados iniciam desse jeito aqui, sozinho, colocando a cara e a coragem, você tem que ter ciência que se você não atingir esses números que eu apresentei aqui, a chance de em 24 meses você fechar as portas é substancial. Então, o que que muitas pessoas fazem? Ah, vamos se dividir em três, aí junta três, quatro amigos da faculdade, porque aí é muito mais fácil você dividir essas despesas. Mas, obviamente, que quanto mais pessoas estão dividindo um local, maior é o custo de se manter esse local. Então, ainda assim, se vocês seguirem essa linha, mesmo compartilhando esse risco, vocês precisam ter em mente que vocês terão que, no mínimo, para ter um padrão baixo de vida, pagar R$ 2.500 de boleto por mês e pagar a estrutura do escritório, vocês teriam que atingir essa métrica. E não é fácil fazer isso sendo um recém-formado, sem experiência, sem bagagem, trabalhando apenas para receber 30% do êxito. E por que que isso acontece? Que é o erro número um, na minha opinião, é justamente a falta de caixa. Se você não tem fluxo de caixa, se você não tem dinheiro entrando todo mês em seu escritório, não tem como você manter uma empresa aberta. Não existe empresa que se mantenha aberta sem receber dinheiro. E só a advocacia, sabe-se lá por que demônio, criou-se isso de que advogado trabalha de graça. Eu não conheço nenhuma outra profissão no nosso país que alguém faça serviço de graça que não seja advogado. Por quê? Por conta dessa bizonhice aqui que eu acabei de apresentar para vocês. Obviamente que dá para fugir disso? Dá, desde que você tenha planejamento. É plenamente possível você iniciar na advocacia, desde que você tenha planejamento, preparação, justamente para fugir desse modelo aqui, que, na minha opinião, é o modelo fracassado, fracassado, e que é utilizado por 95% dos advogados que pretendem iniciar na advocacia. Já começa devendo, colocando o custo para dentro, sem cliente nenhum e com perspectiva de recebimento no final de processos em êxito que, como eu fui otimista aqui, 12 meses, mas a gente sabe que isso não é realidade. Na maioria das vezes tem processos que demoram 2, 3, 4, 5 anos para receber e acha que vai conseguir fazer a virada com esse modelo aqui que é de alto risco e de praticamente baixa capacidade de geração de recursos a curto prazo. Tranquilo? Então, se você está pretendendo abrir um escritório, ou se você abriu e passou por isso, me conta aí, me conta o que é que vocês acham. Você acredita que você consegue seguir esse modelo e se manter aberto até o final dos 24 meses? Não sei. Eu espero que sim. Boa sorte a todos e forte abraço.